Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, onde nós nos encontramos na presença do Senhor e deixamos que Ele venha fazer a sua santa vontade em nós, dizendo para nós o que Ele deseja, dizendo para nós o que Ele quer semear em nossos corações através de sua santa palavra. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar desse momento de meditação e mergulhar nas palavras do Senhor que deseja intensamente, imensamente nos tocar, que deseja nos ensinar cada vez mais. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, consagrado camarista carismático dessa comunidade que estamos galgando, que estamos fazendo cada vez mais crescente para a honra e glória do bom Deus. E hoje nós seguimos com as nossas meditações nesta terceira semana do tempo comum. Hoje, de modo muito especial, festejando a memória de um santo que eu gosto muito, São Tomás de Aquino, que graças a ele muitas coisas foram estabelecidas também na vida da nossa Santa Igreja, na doutrina da nossa Santa Igreja. Que possamos então abrir os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor deseja apresentar para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, toque nossas mentes e concede-nos o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nos meus ouvidos, para que eu possa ouvir Tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo o que provém dela. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque os meus olhos, para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque meu nariz, soprando em mim a vida, para que eu possa ser inspirado para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Vem, Espírito Santo, toque meus lábios para que me seja dada a dignidade de falar da Tua Santa Palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Vem, Espírito Santo, toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do Teu amor para a construção do Teu reino. Vem, Espírito Santo, toque meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, e toque meu coração, inflamando-me com Teu fogo abrasador, fazendo morada dentro de mim para que eu seja Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, e toque a minha alma, queimando-a inteiramente para que ela seja purificada, lavada e incendiada pela Tua chama viva de amor misericordioso e santidade. Tudo isso eu te peço, tudo isso nós te pedimos, nós clamamos a Ti, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Avancemos então para a leitura, a meditação da liturgia diária da Léxio Divina deste dia. Primeira leitura, segundo livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 4. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse, porventura, a algum dos chefes de Israel, que encarregarei de apacentar o meu povo: Por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora a meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso, fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa.
Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 89 ou 88, dependendo da Bíblia. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito sobre os reis de toda a terra, e farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Avancemos então, meus irmãos, para o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, a partir do versículo 1, o Evangelho de hoje vai nos dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo nas margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu ao sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. E outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, para que escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendes esta parábola? Então como vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a parábola. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto.
Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para mergulharmos inteiramente na palavra. E se ontem nós tivemos uma palavra, uma liturgia que nos convidava a algo muito simples, porém muito profundo e muito tocante também, com poucos versículos, mas ainda assim com muita coisa a se pensar, a se refletir, hoje nós estamos aqui para novamente mergulhar na palavra com mais conteúdo, né? Temos mais versículos dessa vez. E é muito propício, inclusive, porque São Tomás de Aquino ele foi alguém que escreveu muito, foi alguém que falou muito, foi alguém que propagou muito a presença do Senhor. Então, é até curioso que sejam passagens tão grandes no dia da memória da festa de Santo Tomás de Aquino. O grande ponto é que São Tomás de Aquino, por exemplo, como um santo da nossa Santa Igreja, né, ele foi um grande exemplo, não apenas pelo fato de que ele escreveu muito, mas até também por conta de tudo aquilo que ele teve a graça de receber do Senhor. Certa vez, São Tomás de Aquino estava rezando e ele ouviu a voz do Senhor em seu coração, a iluminação do Senhor em seu coração, e Deus disse: Filho, você escreveu muito bem sobre mim, você falou muito bem sobre mim. Vou te conceder qualquer desejo, qualquer pedido que você quiser fazer. E São Tomás de Aquino, contemplando a iluminação divina, disse: Senhor, concede-me um coração grato, e isto me basta. Meus irmãos e irmãs, a verdadeira vida de um santo consiste na alegria de estarmos constantemente devotados. Lembram que nós falamos sobre o dom de piedade na última sexta-feira, na sexta-feira passada? Pois é, a verdadeira alegria de um santo consiste em estarmos completamente devotados a uma vida que realmente se volta para Deus e que está contente em poder olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Senhor, a tua presença me basta. Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa neste mundo, a tua graça me basta, a tua presença me basta. Estes são os verdadeiros santos. Esta é a vida que começa a se santificar. Mas infelizmente é justamente aqui, e você pode estar se perguntando: por que você está falando de São Tomás de Aquino, especialmente, Daniel? Porque essa palavra está falando dele. Porque essa palavra está falando de cada um de nós que realmente abre o seu coração para escutar a palavra em si. A parábola do semeador fala justamente sobre como a semente da palavra de Deus alcança ou não os corações. Quando nós olhamos para Natã, por exemplo, que foi falar diretamente com Davi no segundo livro de Samuel, como nós lemos na primeira leitura, Natã ele está aberto para a palavra que está no coração dele, anunciada, dita diretamente por Deus para ele, para que ele fosse até Davi e dissesse o que tinha que ser dito. Natã ele estava aberto, Natã ele estava preparado, Natã ele estava desejando ter uma experiência com o Senhor, e tendo essa experiência ele teve a graça de escutar o Senhor em sua intimidade e de poder anunciar para Davi tudo aquilo que ele tinha para anunciar. E olha só, eu acho muito interessante, eu vou chegar já daqui a pouco no Evangelho, né? Mas eu acho muito interessante que nós podemos realmente refletir, pensar, nos fazer questionar o que o Senhor espera de nós como santos, como aconteceu com São Tomás de Aquino, o que o Senhor espera de nós como os apóstolos, o que o Senhor espera de nós como discípulos, o que o Senhor espera de nós, o que Deus espera de nós. Inicialmente, meus irmãos e irmãs, Ele espera abertura. Nós precisamos dar abertura para que Ele faça o que Ele bem entender, para que Ele faça o que Ele bem quiser nas nossas vidas. E fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele deseja fazer, que Ele possa começar a sua obra de salvação em outras almas através de nós. Ele fez isso com Natã. Ele pediu para que Natã fosse até Davi para fazer o quê? Anuncie para o meu servo Davi, para que ele construa para mim uma casa. Casa no sentido de templo. Casa no sentido de morada do Altíssimo. Casa no sentido de lugar
onde habita o Senhor, que hoje nós conhecemos como eclésia, igreja, tabernáculo, sacrário. Natã foi chamado e enviado por Deus. Na abertura que ele teve, na abertura que ele deu para o Senhor, ele foi enviado por Deus para falar diretamente para Davi, servo e rei, segundo a unção do próprio Deus. E falando para Davi, ele disse: constrói uma casa para o Senhor. Por quê? Porque Deus ele já estava falando que não pode haver um lugar qualquer para ele. Se quer honrar a Deus, não pode ser um lugar qualquer, feito de qualquer jeito. Talvez você tenha um espaço na sua casa, talvez você se feche no seu quarto para rezar, para falar com o Senhor. Mas até que ponto você tem, por exemplo, um oratório, um espaço só de oração, um espaço de devoção realmente? Uma coisa é ter imagens, uma coisa é ter textos espalhados pela casa, outra coisa é ter um lugar onde você pode parar, onde você pode realmente dar atenção total ao Senhor de forma piedosa, devota, organizada e realmente bela, porque o Senhor é belo. Natã estava dizendo isso para Davi. Davi, o Senhor manda te dizer que ele esteve em tendas, na tenda do Santo dos Santos. O Senhor manda te dizer que ele esteve em alguns lugares muito simplórios para ele. A Arca da Aliança não pode ficar largada de qualquer jeito, não pode ficar jogada de qualquer forma, em qualquer lugar. Então você como rei, precisa instituir um lugar fixo, que o Senhor diz que vai ser um lugar onde nada nem ninguém pode inquietar os que vão até ele. Os homens violentos não vão oprimir esse lugar. Os homens violentos não vão inquietar esse lugar. Os homens violentos, as guerras, as batalhas não vão alcançar esse lugar como foi no passado. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, versículo 10 e 11. Fazendo isso, olha só o que o Senhor diz para Davi, através de Natã. Fazendo isso, meu filho, fazendo isso, meu servo Davi, eu vou te conceder uma vida tranquila, livrando-te dos teus inimigos. Eu vou te dar um lugar só para ti. Eu vou te dar repouso. E eu vou te conceder uma descendência, um filho que será honroso para ti. Já vou chegar nessa questão do filho em si, porque aqui nós temos dois precedentes. Um filho próximo, o que vai realmente partir de Davi, logo depois de Davi, e o filho profético, que vai estar em Jesus. Mas daqui a pouco nós chegamos nesse ponto. O primeiro ponto, melhor dizendo, é que na primeira leitura nós temos Natã indo até Davi por causa de uma abertura que ele deu para o Senhor e deixou o Senhor falar através dele. E ele anunciou para Davi o que o Senhor queria. Anunciou para Davi, o rei segundo a unção divina, o que o Senhor teu Deus quer de ti, Davi. Ele quer que você prepare um lugar. Eu quero que você pense na sua vida agora. Você não precisa ser um profeta e você não precisa ser rei, rainha nesse momento. Mas imagine, tenha noção, nem precisa imaginar, tenha consciência, através da sua fé, de que o Espírito Santo ele vai até você, de que um anjo do Senhor vai até você, de que o teu sacerdote, o teu pároco, o teu líder de comunidade, o teu coordenador, ele vai até você, o teu pastor vai até você, ele quer te tocar, ele quer te chamar e ele quer te dar uma missão. Que missão é essa? Você vai saber se estiver com o coração aberto. E se você estiver com o coração aberto, ele vai semear em você aquilo que ele deseja fazer. Deus, através dos seus líderes, através dos seus escolhidos, ele vai te mostrar algo para você fazer. Neste momento, Deus está dizendo para você: filho, filha, ajude a fazer com que os corações de outras almas, os corações de outras pessoas, os corações de outros irmãos e irmãs possam ser casa para mim. Você precisa anunciar quem é o Senhor.
Você precisa anunciar quem é Jesus. Você precisa dizer o que Deus fez na sua vida. Você precisa anunciar para que outros corações, para que outras almas possam acolher também. Para que outros corações, outras almas possam acolher o chamado, acolher a vontade do Senhor, acolher essa presença divina, essa presença do Espírito Santo. Entendendo isso, nós entendemos por que Deus está falando aqui de construir uma casa. Construir uma casa nos corações. Deus quer fazer morada nos corações. O segundo ponto aqui dessa primeira leitura é justamente o fato de que Deus está apontando para 2 filhos. O primeiro filho de Davi, literalmente, o filho que vai sucedê-lo no trono, que nós conhecemos como Salomão posteriormente, né? Vamos ter Salomão posteriormente. E ele vai dizer justamente: eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Será ele que construirá uma casa em meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça como retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis. Ele fala para Davi. O Senhor fala para Davi. Percebam que nós conseguimos identificar os 2 filhos. Porque quando ele fala diretamente de Salomão, ou segue, enfim, né? Quando segue a linhagem de Davi, logo em seguida, temos Salomão, por exemplo, Deus está falando diretamente para aquele homem que não é santo, o descendente de Davi que não é santo, o próximo rei. Mas ainda assim, Deus diz: eu não vou tirar dele a minha unção. Por que Deus diz isso? Porque lá na frente vai acontecer justamente a salvação, através dessa linhagem que vem de Davi, passando por Salomão e segue, até chegar em Jesus. E aí, em Jesus, Deus revela também para Davi o que vai acontecer futuramente. Davi, esse teu filho construirá uma casa em meu nome. Lembram? Jesus, ele vem para construir uma nova igreja. A igreja de Cristo é nos corações, a casa interior, no secreto, no quarto. E eu firmarei para ele sempre e sempre o seu trono real. O trono de Jesus é infindável. O trono de Jesus, a própria cruz, é um sinal pleno, claro e santo, que não tem fim e que é poderoso por si só. Vemos aqui então a prefiguração de Salomão, quando Deus diz: se ele proceder mal, eu castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. E Jesus também foi esse que sofreu na mão dos homens, dos seres humanos. Mas ainda assim Deus faz a promessa para Davi e diz: tua casa e teu reino, versículo 16, eles serão estáveis para sempre diante de mim, diante de meus olhos, e o teu trono será firme para sempre. Natan anunciou porque ele se abriu para a vontade do Senhor e ele foi até Davi falar. Ele foi até Davi falar. Tá, Daniel, mas como isso alcança o Evangelho? O Evangelho por si só ele está sendo alcançado bem aqui. A partir do momento em que nós entendemos que a parábola do semeador é o próprio Jesus que desce da terra, que desce do céu para a terra e vem anunciar para nós. Quando nós estamos abertos, realmente nós conseguimos ser uma dessas sementes. Dependendo de como está nossa alma, dependendo de como está nosso coração. Ei, neste momento você está prestando atenção? Não sei. Quem me garante? Dependendo de como nós estivermos, a parábola do semeador ela se revela para nós. Nós podemos ser talvez a semente que caiu em terreno pedregoso. Nós podemos ser talvez a semente que logo foi queimada, porque ela germinou, mas ela não tinha raízes. Nós podemos ser a semente que até ouviu, mas não prestou atenção na palavra. Ou então a semente que recebe a palavra, mas que Satanás, mas que o inimigo rouba imediatamente. Nós podemos ser a semente que
até quer uma caminhada com Jesus, até quer uma caminhada com Deus, mas não consegue se desfazer dos pecados, não consegue se desfazer das coisas desse mundo para receber aquilo que o Senhor tem a entregar. Nós podemos ser qualquer uma dessas sementes e na maioria das vezes ao longo das nossas vidas, nós somos todas essas sementes. Tem dias que nós somos a primeira semente, tem dias que nós somos a segunda semente, tem dia que nós somos a terceira semente, tem dias que nós somos a quarta semente e tem dias em que nós estamos ungidos e que nós somos a última das sementes, que realmente tem profundidade, que realmente caiu em terra boa e se fertilizou, foi semeada. Mas percebam que Jesus ele vai criando um estágio. Eu quero que a gente foque nisso, para finalizarmos essa meditação. Jesus vai criando um estágio das sementes. Um estágio que justifica por que essas sementes são... Cada uma dessas sementes faz parte da nossa vida de fé. Quando Jesus começa dizendo que o semeador saiu para semear e várias sementes caíram na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Sementes que logo foram roubadas antes que realmente pudessem alcançar aqueles corações. Essas sementes são de pessoas que ainda não se converteram. Outras sementes foram jogadas, mas caíram em terreno pedregoso. Você já ouviu aquela expressão, entra no ouvido e sai no outro? Pois é quando realmente você vai para a missa, talvez você até está indo para a catequese, você até começa uma caminhada na igreja, mas não dá muito tempo não e você para porque você não se sente atraído, porque você não estava prestando atenção no que o catequista estava te falando, você não está prestando atenção no que o padre está falando na homilia, você não entende realmente quem é Jesus ali na Eucaristia, você não fez praticamente nada e logo, aos poucos, o mundo ao seu redor foi te roubando a sua possibilidade de fé, possibilidade de espiritualidade. E aí outro tipo de semente, né? É quando realmente os espinhos começam a crescer ao redor, vem logo alguns pequenos problemas vão surgindo quando você começa a rezar e aí você não quer mais caminhar com Jesus, você já desiste logo. E outras ainda, elas podem imediatamente ir para baixo, ir para as raízes, crescer para baixo, mas não conseguem crescer para cima para dar os frutos. Aquelas sementes que até estão na igreja, até tem uma caminhada na igreja, aquelas pessoas que até conseguem ter uma frequência, elas servem, elas estão ali, mas no fundo, o coração delas não louva o Senhor, o coração delas está longe. E por fim, Deus, através de Jesus, fala, existem as sementes que realmente caem em terra boa, criam raízes, se aprofundam, crescem, germinam, frutificam e dão bons frutos verdadeiramente, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Essas últimas são os santos. São os santos. Percebam que houve uma crescente em que Jesus nos mostra que existe realmente uma evolução. Quando você decide verdadeiramente se converter, você já ultrapassa o primeiro passo. Você já atravessa a primeira etapa. Quando você realmente se abre para um caminho de fé e começa a prestar atenção nas palavras, começa a estudar, começa a mergulhar, você ultrapassa mais uma etapa. Quando você realmente supera as dificuldades, você deixa que as tribulações aconteçam e você mesmo assim atravessa as tempestades, você supera mais uma tempestade, você supera mais uma etapa. E quando você finalmente consegue superar a dificuldade que é as tentações, as batalhas espirituais ao seu redor, você ultrapassa e vai chegando cada vez mais perto da última etapa. Só que para chegar na última etapa você precisa ser um devoto verdadeiro, genuíno e sincero. Você precisa seguir o Senhor de forma sincera. Isso só vai acontecer se você realmente for santo. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a intercessão de São Tomás de Aquino possa te alcançar e que você queira realmente alcançar esta santidade, meu irmão, minha irmã. Até o próximo momento de meditação.